a pauta, né? Isso. Posso falar mentora de feminilidade e dança sensual? Uau, isso aí, exatamente. É isso aí que tu ouviu mesmo, mentora de feminilidade e dança sensual. Vamos falar mais sobre isso, mas eu tenho certeza que agora a Carla tem uma questão contigo antes aqui. Ô, Carla, já faz aquela... Como a gente sempre, nosso Giro Livre Empreendedor, a gente gosta de conhecer histórias de empreendedores, né? Uhum. Mas antes de tu estar como mentora, antes de tu estar como palestrante, a gente quer conhecer um pouco mais da Grace. Se essa veia empreendedora já tinha antes, sempre foi empreendedora, se foi CLT, eu quero que tu conte para nós, assim, um pouco da Grace antes de se tornar a mentora, a palestrante. Uhum. Então, meu sonho era ser atriz. Desde criança, queria ser atriz. E a vida inteira sonhei que ia ser isso. Mas a vida não aconteceu bem dessa forma, né? Não é tão simples assim. Na época, não tinha essa estrutura, inclusive emocional. E ser artista não era trabalhar, Sim, né? sim. Então, eu já fazia alguns negócios na escola, acredita? Eu vendia doces na escola. E vendia pulseiras. Eu tinha até uma secretária. É mesmo? É chique o negócio. Tu já era empreendedor desde pequena, então. Desde nova. Mas até então a veia artística falava muito alto, Sim. né? Com o passar dos anos, trabalhei de vendedora, de babá, trabalhei de secretária, morei em Florianópolis, morei em Montenegro. Eu fui descobrindo outros caminhos, né? Bom, não vou ser atriz global. O que vamos ser então, né? Mas o palco me chamava, né? Chegou a fazer algumas coisas de atriz, né? Sim, fiz alguns trabalhos em Florianópolis, eu realizei um espetáculo. Me acidentei 3 dias antes e quase não participei. Chorava mais o medo de não participar do que a dor da perna, né? Depois me recuperei. Sim, Deixa a perna para depois. Mas foi, assim, meu primeiro trabalho profissional, onde eu ganhei um cachê, porque imagina tu ganhar um cachê como atriz, né? Tentando fazer tudo no amor. Ator, no começo, faz assim. E, enfim, voltei para a cidade, né? Muitas coisas foram acontecendo. Eu já fazia trabalhos como manicure, eu trabalhei por 10 anos em estética, fazia depilação, sobrancelha. Mas aquela chaminha, né? Porém, devido a uma questão emocional também, eu pensava assim, não combina mais o trabalho de atriz comigo. Parece que a atriz tem que ser expansiva, alegre, tudo. E aquilo não estava mais combinando. Eu pensei, mas o palco me chama. O que eu faço agora? Então, eu machucada, né? Tava encostada, não podia... tinha dificuldades para caminhar. Eu fui assistir espetáculos. Vamos para Novo Hamburgo. Assistir espetáculos, né? E na época tava dando festival de dança de Novo Hamburgo, do qual eu participei muito depois, né? E estava acontecendo, eu pensei, é lá que eu quero estar. Lá, o palco sempre foi a chama, né? De vida. Então eu pensei, eu vou fazer dança. Decidi que ia fazer o Enem, que ia passar no Enem. Aos 27 anos, então, eu passei no Enem. E ao optar por teatro, eu acabei optando por dança. Eu pensei, bom, pode dar mais oportunidade de trabalho. A crença de que teatro não daria trabalho. Hoje eu já penso um pouquinho diferente, mas na época era o que eu tinha, né? E também por trabalhar com saúde. Então eu fiz e passei, ou seja, decisões, quando nós tomamos decisões, as coisas acontecem. Quando a gente já fica balançado, o negócio não vai. Acabei passando, enfim, fui estudar em Montenegro e entrei nesse mercado da dança. Ou seja, eu aprendi a dançar aos 27 anos. Entrei num grupo de dança de hip hop. Não sabia dançar anos? com 27. Olha eu era mais velha do grupo. Olha como isso é inspirador, porque a gente encontra muitas pessoas que têm esse bloqueio. Eu digo, mas não sei dançar. Tem medo de fazer uma transição de carreira depois de uma certa idade, E né? não precisa ter medo. Medo vem, mas vai com medo mesmo, né? Bom. Enquanto o grupo ia pra lá, eu ia pra cá. Enquanto um subia, eu tava descendo. Então, assim, demora até tu trabalhar, mas eu treinava, eu, né, estava firme, gostava do grupo e tudo mais, fazia faculdade. E pensei, eu preciso trabalhar na área, porque é muita informação, ficar só na teoria não dava. Então, já logo no segundo semestre ali, eu já consegui meu primeiro emprego de professora de dança, que foi na Pai Distância Vera, da qual fiquei até ano passado. Fiquei quase 8 anos lá. E dentre outros projetos que foram surgindo no decorrer desses anos. Escolas, estudos de dança. E quando a minha filha nasceu, foi onde eu queria ter... Não, mas eu quero ter meu próprio negócio.
Como, não sei, mas eu quero. Porque eu gostaria de passar a minha ideia de dança para as pessoas. Naquela época, eu não queria seguir o padrão de dar aula tradicional, digamos assim. Lá, dar os passos, as pessoas pegam e copiam e é isso. Eu queria que as pessoas já dançassem com a própria alma, para elas se libertarem, se sentirem bem e tudo mais. Então, quando a minha filha era bem pequenininha, eu comecei, por conta, assim, a ver espaço e atender as pessoas. Mas demorou um pouquinho esse fluir, mas continuei. Então, com autodesenvolvimento, né? Porque assim, é a vida profissional e a vida pessoal. Não tem como ser separado, né? Tudo vai acontecer no mesmo tempo. Então, no meu processo de desenvolvimento pessoal, fui me descobrindo. Eu disse, opa, mas eu acho que esse negócio de ser professora não é muito a minha praia, né? Mas o que eu vim fazer, então? Porque daí tu para assim, a vida, eu tava já há alguns anos nessa área, o que eu vou fazer? Então, com o autodescoberta, eu fui vendo que desde jovem também, muitas amigas vinham conversar comigo, pedir conselhos, né? Eu sempre tive uma facilidade muito de conversar, por quê? Porque eu sempre passo uma ideia positiva das coisas. Eu tenho uma ex-colega que dizia assim, tu vive no mundo da lua. E de fato, eu vivo no mundo da lua, porque eu gosto de sempre acreditar que vai melhorar, que tem outras possibilidades, né? No que nós podemos aprender. Sim. Então eu comecei a unir. Tá, mas e toda a minha faculdade de dança? Fiz faculdade, licenciatura em dança, concluí a faculdade, todo o conhecimento que eu estava adquirindo, o que eu faço com isso? Boto fora? Não, vamos tentar unir. E faz uns 4 anos, então, que eu venho, 3 a 4 anos que eu venho nesse processo de unir a dança com algo que desse um trabalho diferente sem ser a professora de dança. E que hoje eu me intitulo a mentora. Sim. Por quê? Porque eu faço um trabalho individual. Que com a minha própria história de vida, num projeto da universidade, eu criei um grupo chamado Âmago, onde mulheres maduras dançavam. E eu sempre tive um gosto muito gostoso, assim, com o burlesco, com o salto, com a meia arrastão, com as penas, com os leques. E eu pensei, por que não iniciar esse projeto dentro dessa questão, né, do feminino, para criar um espetáculo? Meu negócio era criar espetáculo. Eu sou da criatividade, então eu gosto de criar espetáculo. Criar toda a história, as coreografias e tudo mais. Que eu já vinha do teatro, escrevendo roteiros, né? E foi onde nasceu o Âmago. Nós realizamos algumas apresentações. Eu dançava, a minha mãe dançou, a minha irmã, que é Dal, também dançava. Eu tinha uma mulher de 71 anos dançando. Eu tinha mulheres de 50 anos dançando em cima do salto. Então a gente dançou em Porto Alegre, dançamos em Montenegro, dançamos em Campo Bom, dançamos em Frederico Festival, fizemos uma aventura, viajamos. E foi muito bacana, então o grupo perdurou ali por uns 2 anos mais ou menos. E vida vai, vida vem, né? Cada uma também tem suas questões, né? A gente hoje não tem mais esse grupo. Agradeço muito ao Sindicato de Campo Bom que nos forneceu espaço durante todo esse tempo. E tá aí agora, o que a Grace faz, né? O trabalho de prof, então, assim, parece que já tá passando, sabe quando vai terminando ciclos? Sim. Então é um ciclo que já vem se encerrando. Eu ainda atuo como professora de dança. Então, as transições, e hoje aos 38 anos, fazendo uma nova transição. Sim. Então, eu venho me fortalecendo nessa área da internet. Então, a gente vem descobrindo o Instagram, tá? Como trabalhar no Instagram. E aí começa cursos, mentorias, eventos. Então, desde lá, eu venho investindo muito nisso. Sempre buscando, né, mais conhecimento. E é aquela história. Não é porque eu vou comprar o curso, bum! Bombei. Sim, não, estamos aqui ainda, né, trabalhando nisso, buscando acertar, porque assim, tu é mãe, eu sou mãe, dona de casa, vendedora, marqueteira, publicitária, financeiro, influencer do teu influencer, então bluga. De vez em quando bluga. Sim. É importante a gente ressaltar isso. Nós não damos conta de tudo.